Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Tudo bem com vocês? Como é que estão todos vocês? Eu tenho uma mensagem muito, muito boa, né? Porque todas as coisas que vêm de Deus é boa. Agora, se você vai olhar para a pessoa que vai estar falando as coisas de Deus, talvez você vai escolher gostar ou não gostar, porque tem muita gente que está querendo ouvir as palavras de Deus pela pessoa, não é as palavras de Deus pura como ela é. Talvez acontece isso com muitas pessoas, mas vamos lá rapidinho. Gálatas 6:10 está escrito que, portanto, enquanto temos oportunidade, fazemos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Às vezes as pessoas pensam que fazer o bem é só dar um prato de comida, dar dinheiro, entendeu? Entre etc. Mas quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago fala sobre isso. E o ponto principal que eu aprendi é que falar as palavras de Deus, principalmente em nosso tempo, como ela está escrito, e direcionar as pessoas o caminho verdadeiro para as pessoas chegar a ter Deus, é fazer o bem. Por isso, cumprimentando o que está escrito e respeitando e obedecendo, nosso Senhor Jesus Cristo disse em 28, 19 a 20 de Mateus: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, pregando-os, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus queridos, há 2000 anos atrás que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi ensinado aos apóstolos, e depois que foi completo o último livro chamado na Bíblia o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Então a Bíblia deixa bem claro que depois de ser completado o, 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 o Evangelho dado por nosso Jesus Cristo aos cristãos, aos santos, como está escrito, o livro seria selado para ser aberto no fim dos tempos. Por isso que agora no fim dos tempos já foi aberto para o homem do conselho de Deus, como está em Isaías 46, 9, 10, 11. Então o homem do conselho de Deus, que está profetizado na Bíblia, ele veio do Oriente. Então, como Deus deu sabedoria a ele para pregar o seu caminho às nações, então, pela misericórdia de Deus, eu hoje me tornei também um discípulo da Igreja de Deus, como todos os primeiros cristãos foram, membro de um só corpo. E então, falando disso, a gente vai anunciando o Evangelho de nosso Jesus Cristo para as pessoas saberem que o discípulo que foi alcançado pelo Evangelho, ele também vai falar a respeito daquele Evangelho para as pessoas não ser mais enganado por muitos caminhos que existem em nosso tempo, chamado igrejas. Tá bom? Então, o bem que as pessoas podem fazer concernente à religião é anunciar o caminho da verdade, o caminho da justiça, que é a Igreja de Deus, onde as pessoas que no primeiro século creram em nosso Senhor Jesus Cristo se tornaram membro desta igreja. E em nosso tempo não é diferente. Agora o caminho antigo é anunciado por todo o mundo, e aquelas pessoas que realmente temem a Deus vai examinar as escrituras e crer no que está escrito, não no que muitos homens falam, porque Jesus ele não chamou um povo para ser dividido, mas sim chamou um povo para ser unido no nome dele. Por isso que a igreja que está registrada na Bíblia é Igreja de Deus, pela qual é o caminho que a Bíblia
registra. Concernente a outros caminhos que existem, ou melhor, outras igrejas que existem, não é encontrado na Bíblia. Por isso que a Bíblia diz que o plano de Satanás era de enganar o mundo inteiro. Então, falando disso, as pessoas que é temente a Deus, as pessoas não vai fechar os ouvidos quando alguém está falando das palavras de Deus, porque elas são puras, fiéis e verdadeiras. E nenhum de nós hoje que somos membros da Igreja de Deus, nós estamos na Igreja de Deus por nossa conta, porque não existe chave humana que abra a porta da Igreja de Deus para eles entrarem. Nós somos chamados. 1 Coríntios 1:2. Então, quando nós somos chamados e nós cremos nas palavras de Deus que é ensinada, nós vamos compreender que a Igreja de Deus, o Evangelho de nosso Jesus Cristo, as pessoas são chamadas e não oferecidas. As igrejas que os homens fundaram, as pessoas entram de qualquer maneira. Entra e sai, entra em uma, sai em outra, entra em uma, sai em outra. Mas a Igreja de Deus, quando alguém quer mesmo uma salvação, ele é chamado. Como é chamado? Ouvindo. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Por isso, no caminho antigo, que é apresentado pela Igreja de Deus, é onde vamos encontrar a verdade que foi dada por nosso Jesus Cristo a todos aqueles que creram, e vai ser dado também a todos aqueles que crêem. Deus abençoe a todos vocês.